Olá, alunos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, que foi a aula sobre o uso de vírgulas. Hoje nós vamos ver a vírgula entre orações, entre períodos compostos com mais de uma oração. Semana passada nós vimos a vírgula em período simples, com uma única oração, um único verbo, uma única locução verbal. Agora não, nós teremos mais de uma oração, mais de um verbo, mais de uma locução verbal. E como é que a vírgula pode aparecer? Ela vai aparecer tanto obrigatória como proibida, e a gente sabe que a língua portuguesa ela tem suas exceções, então ela pode ser opcional em alguns momentos. E como é que a gente vai saber? A gente vai primeiro ter que entender a relação sintática entre essas orações, para saber se ali merece, se ali recebe, se ali é obrigatório ou não o uso da vírgula. Quando a gente fala de vírgula obrigatória, nós temos três tipos onde a vírgula é obrigatória. O primeiro momento é quando são entre orações coordenadas. Pro, me explica aí o que são orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que têm seu sentido completo, não necessitando de outra oração para que seja completa o seu sentido, completado o seu sentido. Nós temos aí, por exemplo, três orações coordenadas. Normalmente elas são menores e nós a utilizamos com mais vezes na nossa fala, até na nossa escrita, tá? É mais recorrente. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esta é uma frase de Fernando Pessoa, são três orações coordenadas. Perceba que elas estão separadas pela vírgula. Vamos agora já para um complemento aí, já vamos para algumas exceções, onde essas orações podem estar separadas, ligadas, né, pela conjunção é. Nós temos aí, de forma obrigatória, quando o sujeito é o mesmo nas duas orações. Fernanda discordou da decisão do diretor. Sujeito, Fernanda, na primeira oração. Pediu demissão. Sujeito, ela. Quem é? Fernanda. Então, é o mesmo sujeito. Estão unidas pela conjunção é. Nesse caso, antes do é, não se pode usar a vírgula. É proibida. Agora, quando é opcional? Né, quando essas orações estão ligadas pela conjunção é. Quando é opcional? Quando o sujeito é diferente ou também quando o i aparece repetidamente. O prefeito pressionou os vereadores. Primeira oração, o sujeito aí é o prefeito. E o projeto foi aprovado. Segunda oração, o sujeito aí é o projeto. Nesse caso, antes do é, a vírgula é opcional. Coloca se você quiser ou não. Ou mesmo quando o sujeito é um só, como ali no caso, os vendedores, vai ser o sujeito de gesticulavam, gritavam e ofereciam. Mas prestem atenção que são várias orações separadas somente pela conjunção é. Antes desse é, você pode colocar ou não aí, no caso, a vírgula. Então, é opcional. Segundo caso de vírgula obrigatória. Agora já entram as orações subordinadas adverbiais. Eu não me lembro o que são as orações subordinadas adverbiais. São aquelas cujo valor tem o sentido de um advérbio. Se eu não me engano, são 9 orações. São as mais densas. E agora eu acho interessante que vocês revisem esse conteúdo. Por quê? Porque é uma das orações, é um do tipo de orações que vocês mais usam nas redações de vocês. São as adverbiais, tá? São as temporais, as condicionais, as concessivas e por aí vai. Então, é bom dar uma revisada. Quando a vírgula, então, é obrigatória? Quando a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal. Lembra na aula passada que a Pro falou do sentido direto e do sentido inverso? Essa forma aí seria o sentido inverso. É quando a subordinada vem antes da principal. Tá errado? Já disse que não. Mas o que é obrigatório aí? O uso da vírgula. Nós temos uma citação de Mark Twain que diz assim: se o homem tivesse criado o homem, aí nós temos uma oração subordinada condicional que está vindo antes da principal. Teria vergonha de sua obra. Muito boa essa citação também, tá, pessoas? Então, nós temos aí uma oração que vem antes da principal, obrigatório o uso da vírgula. Nós temos um provérbio chinês que eu gosto bastante que diz assim: quando o dedo aponta a lua, vírgula, o imbecil olha para o dedo. Nós temos uma temporal aí do quando
iniciando. Eu acho também interessante que vocês revisem as orações subordinadas adverbiais, porque vocês vão revisar também os conectivos, as conjunções adverbiais, que é muito, muito, muito importante, são bastante importantes para vocês estarem ali indo melhor na competência número 4, quando fala de conjunção. Vamos para os complementos aí, vamos para as exceções. Quando a vírgula, de acordo com as orações adverbiais, ela é opcional. Quando ela vem depois, lembra que eu falei que a ordem direta é quando a oração principal, ela vem primeiro e depois a oração adverbial? Então, se a oração adverbial vier depois da principal, aí sim a vírgula é opcional, ok? Nós temos aí a oração principal, a colheita foi muito boa, oração principal. Como a oração subordinada adverbial concessiva, embora tenha chovido pouco. Então, a vírgula aí entre elas é opcional. Nós também temos aí uma vírgula obrigatória, tá? Quando a oração adverbial, ela vem intercalada na principal. Como assim, quando ela vem ali no meio. Prestem atenção. Os jovens tornam-se mais responsáveis. Essa é a oração principal. Mas aí nós temos a adverbial no meio dessa principal, à medida que vão se tornando mais adultos. Então, como ela está intercalada, ela está no meio dessa oração, ela tem a vírgula aí obrigatória e nos dois momentos. Perceba que está entre os dois momentos. Vamos para a terceira obrigatoriedade do uso da vírgula entre orações. Quando nós temos a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Professora, que tanta oração é essa subordinada? Lembrando, nós temos 3 tipos de oração subordinada. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Tá? E entre cada uma delas, se eu não me engano, são 6 subordinadas substantivas, são 9 subordinadas adverbiais e são 2 subordinadas adjetivas. E as adjetivas só serão separadas por vírgula as explicativas. São aquelas que explicarão o termo que antecede. Vamos, por exemplo, a mulher abraçou o filho caçula. Essa aí é a oração principal. A oração subordinada adjetiva explicativa vai estar explicando que filho caçula é esse, aquele que chorava de tristeza, tá? Então, ela vai estar separada assim por vírgula, tanto ao final como também intercalada. Van Gogh morreu na miséria. Entre eles aí tá aí que pintou quadros hoje valiosos. Então, assim, nós temos aí a oração que está no meio. Então, por estar no meio e por estar explicando o termo que antecede, ela vai usar a vírgula. Agora vamos para as vírgulas proibidas, onde ela não pode aparecer. Aqui é um pouquinho menos, só são duas, tá? Só são 2 tipos. Nós temos a oração principal e as orações subordinadas substantivas, tá? Entre elas não pode aparecer a vírgula. Por exemplo, ninguém desconhece que a situação da empresa é difícil. Que a situação da empresa é difícil é uma subordinada substantiva objetiva direta, que vai estar ligada com a sua oração principal sem o uso de vírgula. Vamos aí. Quando ela vai ser obrigatória? Quando a oração subordinada substantiva vier antes da oração principal. Lembre, quando mudar a ordem, quando ela for estar na ordem inversa. Prestem atenção. Nós temos como oração principal, seu desejo era. Como oração subordinada substantiva objetiva direta, que toda aquela situação se resolvesse rapidamente. Como ela está antes, aí sim é obrigatório o uso da vírgula. E todas as orações subordinadas apositivas recebem vírgula. Lembram quando vocês aprenderam aquela oração que era separada da principal por 2 pontos? Pois é essa que é a apositiva, que tem um valor do aposto. Então, ela sempre vai estar sendo separada por vírgulas. Ou depois, no final, ou intercalada. Ela vai estar sempre separada por vírgula. O sonho de Madre Teresa, que o mundo fosse menos desigual, ainda está distante. Ela está aí separada por vírgula. E por último,
A vírgula, quando é que ela é proibida? Ela vai ser... Lembra quando a Pro falou das adjetivas, que são dois? As explicativas e as restritivas? Nós temos aí as restritivas. Elas são obrigatórias aí, porque ela vai estar restringindo o termo que a antecede. Então, vocês não usam vírgula. Os vaqueiros conheciam bem os caminhos. Que caminhos esses são esses? Aqueles que cortavam o árido sertão. Então, nós temos uma restritiva aí, e entre elas nós estamos... proibido, não usa-se a vírgula. Meus queridos alunos, foi bom estar com vocês. Eu espero ter esclarecido alguns assuntos sobre vírgula. E estudem sempre mais. E até a próxima.